A paz do Senhor a todos, eu sou Emerson Santos. Perdoar. Como deveríamos perdoar? Será que somente deveríamos perdoar por obrigação? 70 vezes 7, como muitas pessoas falam que nós temos a obrigação de perdoar? Ou será mesmo que nós temos que perdoar como a palavra de Deus ela nos ensina? Nós temos que amar o próximo como a nós mesmos, assim como Jesus Cristo nos amou. Vamos entender o que está escrito aqui no livro de Mateus 18, versículo 21 até o versículo 27. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se com certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer conta, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou com que ele, sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o adorava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movendo-se de íntima compaixão, soltou e perdoou as suas dívidas. Perdoar as nossas dívidas não é por obrigação. Perdoar nossas dívidas é quando nós nos arrependemos. Aquele servo olhou para aquele rei, suplicou e disse: Senhor, perdoa as minhas dívidas e os meus pecados. E aquele rei quebrou o coração dele e não suportou e disse que iria perdoar os pecados daquele servo. Então nós temos que entender que não é somente perdoar 70 vezes 7 por obrigação de perdoar, que nós temos que perdoar porque do outro lado, alguém que a gente machucou, alguém que a gente magoou, nós mostramos para ela que nós nos arrependemos, que nós passamos a amá-la e que nós compreendemos que nós falhamos. Quando nós chegamos a ela, pedimos perdão. E quando nós pedimos perdão, esse coração é quebrado. E quando esse coração, essa mágoa, essa ferida que ela foi criada, ela começa a ser cicatrizada e nós passamos a olhar uns para os outros de maneira diferente. Vamos ver o que está escrito em Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito dos seus efeitos. Olha o que está escrito: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Quer dizer, muitas vezes nós magoamos, ferimos, e às vezes nós achamos que não devemos confessar para aquela pessoa que nós magoamos. Mas a palavra de Deus ela nos ensina que não é somente perdoar 70 vezes 7, é que tem que ter um arrependimento e que as pessoas têm que confessar as suas culpas. Meu irmão, eu pequei, eu falhei, eu te amo em Cristo Jesus, me perdoe, porque assim eu falhei. Aí sim entra o verdadeiro perdão, aquele perdão que Cristo nos ensinou, que nós temos que saber que quando há um coração arrependido, nós sabemos de que não tem quem suporte, não tem quem resista. Não podemos acreditar apenas que as pessoas têm a obrigação de nos perdoar, porque elas não têm a obrigação de nos perdoar se nós mesmos não queremos ser perdoados. Mas nós temos a obrigação de aprender que nós devemos nos arrepender para merecer o perdão. O que é que nos diz o livro de 1 João 1, do 8 até o 10? Se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentirosos e a sua palavra não está em nós. A palavra de Deus nos ensina aqui mais uma vez que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então nós temos que confessar, porque muitas vezes para Cristo nós olhamos para Ele e sabemos dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Porque muitas vezes quando nós estamos sozinhos, nós sabemos olhar para Deus e dizer: Senhor, perdoa os nossos pecados.
Mas nós sabemos que a palavra de Deus nos ensina que se nós pedirmos perdão a Deus, Ele nos perdoa. Então, com essa mesma força em que muitas vezes nós temos de humilhar, com a mesma força que muitas vezes nós temos de maltratar, nós também temos que ter a mesma força para nos arrepender, nos humilhar para aquela pessoa em que ferimos e pedir perdão. Aqui no versículo de Atos 3:19 nos fala assim: arrependei-vos, pois, e confessai-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. A única maneira de sermos perdoados não é porque ninguém tem que perdoar 70 vezes 7 apenas. Não há perdão sem arrependimento. Então está escrito aqui: arrependei-vos, pois, e confessai-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Se nós não confessarmos os nossos pecados para aquelas pessoas em que nós magoamos, eu posso garantir para vocês uma coisa: fica um pouco difícil. Você sabe por quê? Porque eu posso chegar para você e dizer: tudo bem, eu te perdoo, porque a Bíblia diz que eu tenho que te perdoar 70 vezes 7. Mas talvez surja uma condenação diante de Deus, porque o ser humano pode dizer que perdoa o outro, mas Deus não vai perdoar. Porque Deus só vai te perdoar, Deus só vai me perdoar quando Ele verdadeiramente vê que o meu coração está arrependido. E que da mesma maneira que eu humilhei, eu também posso me humilhar e chegar para o meu irmão e dizer: me perdoe porque eu falhei. Lucas, versículo 17, versículo 3 até o versículo 5, nos ensina uma palavra muito importante sobre o perdão. Que não é apenas perdoar 70 vezes 7, porque muitas vezes o coração fica magoado. Versículo 3 até o 5 nos diz assim, sobre o perdão: olhai por vós mesmos, e se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia que vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Porque nós sabemos que não é fácil perdoar 70 vezes 7. Mas nós sabemos que fica muito mais fácil, como está escrito aqui, que para perdoar 70 vezes 7 é necessário de que se 7 vezes vier, ou 70 vezes 7 vezes vier, um pecador contra nós, mas ele se arrepender diante de nós, pedir perdão, se humilhar, perdoe. Perdoe, porque esse é o verdadeiro perdão. Não apenas perdoar 70 vezes 7 por obrigação, mas nós temos que aprender uma coisa: nós temos que aprender a pedir perdão. Porque quando nós pedimos perdão, quando nós nos arrependemos, aquela ferida que foi lançada, aquela palavra dura em que muitas vezes nós ferimos alguém, nós sabemos que fica muito mais fácil de cicatrizar. Então, se o teu irmão se arrepender, perdoa. E mesmo que ele não se arrependa, perdoe. É com ele Deus. Mas nós sabemos que é necessário que ele se arrependa. Porque se nós aprendermos a nos arrepender, com certeza, todas as feridas, elas serão fechadas. Deus continue abençoando a todos. Que nós possamos aprender mais a pedir perdão e não somente a perdoar.